Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de introdução a redes de computadores, conceitos iniciais aí de todos esses tópicos que eu coloquei aqui. Nós vamos agora finalizar com apenas para falar um pouco dos modelos de comunicação e a gente fecha essa aula, esse módulo inicial. Então vamos falar aqui dos modelos de comunicação. É bem simples, bem rápido, é apenas para a gente ter esses conceitos, né, que a gente ouve muito falar aí, né, de cliente-servidor ou ponto a ponto, né. Isso aí a gente classifica como modelos de comunicação, mas também pode ser chamados modelos de arquitetura, modelos, tá? Por quê? Porque ele estabelece aí, né, como que os serviços vão ser distribuídos e como que esses dispositivos vão interagir, né, entre as camadas aí, tá? Então esses dois modelos, cliente-servidor, ponto a ponto, né? Então um dos mais famosos quando se falar de cliente-servidor é quando você faz, por exemplo, uma requisição, quando você acessa um site. Quando você acessa um site pela internet, né, você é um cliente. Você está usando um navegador, o navegador é um aplicativo cliente que vai de alguma forma bater num servidor web em algum lugar desse planeta. Então existe uma página hospedada em algum lugar, né? E você tem uma aplicação cliente apontando, fazendo requisições num servidor qualquer. Então essa arquitetura a gente chama de arquitetura cliente-servidor. Eu dei um exemplo aqui, mas tem vários. Quando você instala um Outlook, por exemplo, você faz uma configuração num correio eletrônico, né? Então você coloca lá quem que são o STMP, o POP, o IMAP, você precisa configurar quem são esses servidores. E esse é também considerado uma arquitetura cliente-servidor. Quando você tem uma aplicação na sua empresa que acessa um servidor de banco de dados, ou a aplicação está instalada nesse servidor, também é uma arquitetura cliente-servidor. Então, assim, quando você tem aqui uma conexão remota e você está acessando um servidor para dar manutenção, você está acessando uma aplicação cliente e você está fazendo requisições num servidor. Então esses modelos a gente chama de cliente e servidor, ok? E temos o peer-to-peer, que são os famosos ponto a ponto, muito usado aí para compartilhamento de arquivo, BitTorrent, né? Ou seja, não tem um papel de um servidor, não existe um servidor central. Todas as máquinas são clientes, ou melhor, todas as aplicações são clientes, todas as aplicações são servidores. Não existe aí o papel de um servidor central que é responsável por atender requisições de cliente. O peer-to-peer, todos fazem tudo. Por isso que a gente chama de ponto a ponto. Esses são os dois modelos, né, de comunicação que a gente tem, também chamados modelos de arquitetura, tá, que são utilizados aí nas topologias físicas, lógicas, enfim, em todo o contexto das redes de computadores. Fechamos a nossa aula agora. Muito obrigado a vocês aí pela parte introdutória de redes de computadores. Vou passar um trabalhinho para que vocês possam finalizar esse módulo. Grande abraço a todos!